Muito bem, pessoal. Nós vamos começar. Nós estamos no 15º encontro, né, de autoconhecimento. Estamos aí já na metade desse ano, praticamente, né? Você vê, né? Passa rápido. E nós vamos começar hoje. Nós estamos falando ainda da conquista do self, tá? A 7ª parte, conquista do self, que é uma parte bem importante do livro. E hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de fuga, tá? E depois nós vamos falar do medo e da morte, do medo da morte, tá? Do medo em particular e do medo da morte, o medo em geral e o medo da morte em particular, tá? Então, os mecanismos de fuga do ego, que é muito importante, porque nós utilizamos muito esses mecanismos de fuga, tá? Aí ela começa explicando como é que funciona isso, né? Habituado ao não enfrentamento com o self, ou seja, se eu não faria a função aqui, sempre tem um que acaba, né, pegando para Cristo aqui, né? Hoje é o Cisne. É isso. Obrigado. Vamos lá. Então ela diz: habituado ao não enfrentamento com o self, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas de forma a preservar o seu domínio na pessoa, tá? Como é que funciona isso, pessoal? É assim, nós evitamos entrar em contato com o self, tá? Por quê? Porque o self é a nossa realidade profunda. A gente evita entrar em contato com essa realidade profunda, né? E o ego, que é essa estrutura que entra em contato com o mundo de fora, essa parte do nosso psiquismo responsável de estabelecer o contato com a realidade material, a realidade de fora. Então o ego não quer perder o domínio sobre nós. Ele não quer que nós identifiquemos o self. O que acontece? O ego começa a elaborar mecanismos escapistas. Ele usa algumas estratégias para continuar dominando o nosso comportamento. O que significa o ego dominar o nosso comportamento? Vocês lembram o que significa? O ego dominar o nosso comportamento? Primeiro, significa nós valorizarmos mais o externo do que o interno, não é? Nós nos movermos mais no sentido da aparência do que da essência, mais da ilusão do que da realidade, mais da matéria do que do espírito, né? Acho que eu até já falei isso. Né? Mais do controle dos outros do que do autocontrole, ok? Então, o ego é essa estrutura que, se ele predomina no nosso comportamento, nós nos tornamos pessoas mais vazias, né? Nós podemos ganhar o mundo, como Jesus disse, mas perdemos a nós mesmos, porque perdemos o contato íntimo com o espírito que somos. Ora, não somos espírito? Nós não somos matéria. Então, se nós fazemos predominar a matéria ao espírito, predomina do ego sobre o self, tá? Ok? Então vamos lá. Então, desse modo, nós podemos enumerar alguns desses instrumentos do ego para ocultar-lhe a realidade, facultando-lhe a fuga do enfrentamento com o eu profundo, tais como a compensação, o deslocamento, a projeção, a introjeção e a racionalização. Alexandre, pelo amor de Deus, o que são esses nomes? Esses nomes são os mecanismos de defesa que a gente usa, normalmente, tá? Nós vamos estudar um por um. Está dando para ver bem? Tá? Então, okay. Então, nós vamos estudar cada um deles. Eu sei que vocês não usam esses mecanismos, só eu que uso. Eu e o Eduardo, né, Eduardo? Nós dois que usamos, vocês não, tá? Mas vamos supor que um dia, se vocês forem usar, é bom que já esteja sabendo, né, como é que é, porque aí você já toma cuidado. Opa, mecanismo de defesa, né? Então vamos lá. Isso aqui ocorre inconscientemente, tá, pessoal? Justamente o que nós precisamos é tornar consciente aquilo que nós temos feito inconscientemente.
Tá? Por isso que o livro chama o ser consciente. Tá? Porque nós temos agido inconscientemente. Então esses mecanismos ficam agindo em nós e nós nem percebemos. Aí quando nós começamos a detectar, aí opa, eu acho que eu estou usando aquele mecanismo, deixa eu me cuidar. Né? Então o primeiro que nós vamos analisar é a compensação. Tá? Um órgão deficitário é substituído pelo seu par. Ocorre uma compensação também na área psicológica. Um psicanalista chamado Alfred Adler, que era discípulo de Freud, ele percebeu isso. Ó, quando um rim não está funcionando bem, o que acontece? A gente tira ele, né? Não, deixa o rim lá. Mas quando um rim não está funcionando bem, o que acontece? O outro começa a suprir, não é? Oi? Sobrecarrega também. Pode sobrecarregar um pouco o outro, né? Exatamente. Mas a tendência é um tentar compensar o outro, né? Aí o Adler, ele percebeu que no campo psicológico existe também esse mecanismo compensatório, tá? Nós vamos ver de que forma que ele percebeu isso. Olha só, grandes atletas foram crianças com saúde precária. Não é raro a gente ver um nadador lá, né? Famoso, campeão olímpico, falar assim, olha, eu comecei a fazer natação porque eu tinha bronquite, asma, não sei o quê. Né? Aí o médico falou que eu precisava fazer natação. Né? Então, isso aqui é um fenômeno compensatório. De uma fragilidade, você começa a buscar um fortalecimento para compensar aquela fragilidade. Tá? Então, no campo psicológico, vamos ver, né, como é que isso tem ocorrido. Em função de um conflito, exageramos determinada tendência que inconscientemente demonstra o contrário. Em função de um conflito, tá? Eu tenho um conflito em que eu, por exemplo, eu não me sinto amado. Não me sinto amado. Então, o que acontece? Eu começo a exagerar na minha tendência de buscar o amor do outro, né? Eu começo a exagerar nessa minha busca, no valor que eu dou para o amor, né? Eu começo a compensar, porque no fundo não me sinto amado, né? Então, um mecanismo compensatório. Só que eu exagero, aí me torno uma pessoa melosa, me torno uma pessoa, né, que sufoca os outros, tá? Mas no fundo existe o contrário, né? Existe o contrário, a sensação de não ser amado, né? Tem alguns casos que é muito fácil da gente perceber. Atitude fanática, né? Toda vez que eu estou em dúvida a respeito de um determinado ponto, eu tento exagerar no convencimento, na tentativa de convencer os outros de algo que eu não estou certo para mim. Aí eu posso cair na atitude fanática, no campo religioso, por exemplo. Né? No campo religioso, eu entro numa determinada religião e aí eu quero levar todo mundo da família, todo mundo do bairro para a religião. E eu não sossego enquanto eu não levo todo mundo. O que seria isso? Esse exagero da vontade de convencer os outros, de levar todo mundo para a religião, significa a insegurança que eu tenho a respeito daquilo que eu estou tentando convencer os outros. A insegurança que eu não estou bem certo. Então, quanto mais pessoas eu levo comigo, aplaca um pouco a minha insegurança. Né? Eu não estou percebendo que eu estou inseguro a respeito daquilo. Aí eu tento convencer os outros daquilo que nem eu estou convencido. Entendeu? E aí de quem não concordar comigo. Eu brigo, né? Então, é o exagero, a gente cai na atitude fanática, é uma compensação. Tá? No íntimo, eu me sinto fragilizado na minha crença, não estou convencido, mas quero convencer os outros. Né? Ok? Uma outra atitude. Tá certo. Continuando com a compensação, atitude puritana. Posso cair na atitude puritana. Tá? A Joana de Ângeles diz assim, que a atitude puritana
que não é aquela atitude assim de buscar a pureza de fato, de intenções, a pureza de atitude, de pensamentos, que todos nós precisamos buscar, né? Precisamos buscar aquilo que é mais elevado, isso é legítimo, né? Mas a atitude puritana é aquela atitude superficialmente, né? Aquela atitude que de superfície busca pureza, mas que no íntimo está cheio, muitas vezes, de desejos perversos, nem diz Ângela de Anjos, né? Desejos não satisfeitos no campo sexual. Então, como eu não quero detectar as minhas fragilidades, por exemplo, nesse campo sexual, o que acontece? Eu fujo disso através de uma atitude puritana. E aí todo mundo, eu não posso ver duas pessoas se abraçando e falar, vocês estão se abraçando muito aí, né? Não sei não, aí tem coisa, né? Por quê? Porque na minha cabeça só tem sexo. Eu passo a sexualizar as relações, eu passo a sexualizar tudo que eu vejo em qualquer parte, porque no íntimo é isso que existe. Só que o que eu mostro para as pessoas é um moralismo, um puritanismo, né, que não é compatível com o que eu estou vivendo em essência, no meu íntimo, no meu inconsciente. Ok, pessoal? Está ficando claro para vocês? Então eu exagero na coisa, tá? Eu exagero nessa preocupação com o sexo, por exemplo, né? Mas de vigiar dos outros. Eu sou defensor dos bons costumes, não sei o que, né? Para os outros, né? Mas no meu íntimo, lá no meu inconsciente, é justamente o contrário que está existindo. É lógico que você falar isso para a pessoa vai aceitar nunca, hein? Ela vai te dar umas cacetadas. Um guarda-chuva, né? Mas o que está existindo é isso, tá? Todo exagero, ele está dizendo o contrário dentro de nós, tá? Ok? Então, ocorre muito assim a formação reativa, a formação de reação, a formação reativa. O que é isso? É assim, como no íntimo está existindo aquele monte de conflito lá que eu não resolvi, problemas de infância, de outras vidas, lá no meu inconsciente, e eu acabo caindo no exagero oposto, né? De vez em quando aparece o eu real. De vez em quando aparece, fala lá um palavrão, eu estou lá todo puritano, não sei o quê, de repente aparece um palavrão lá, um ato falho, né? Apareceu um palavrão, opa, meu Deus, sai, bate na madeira, entendeu? Aí deixa eu pegar o terço para desfazer o mal que eu fiz. Isso a gente chama de formação reativa, tá? Então a gente vai criando, gente, isso aí cria compulsões. Isso aí é uma das causas da compulsão, tá? A obsessão compulsiva. Por quê? Porque no íntimo, no núcleo aí da compulsão, é um conflito que eu quero fugir, tá? E eu jogo para uma ação destituída de significado. A compulsão é assim, já está limpo, mas eu estou limpando. Já está arrumado, mas eu estou arrumando. Não é assim? Não é assim que vocês fazem lá? Não é assim não. Né? Mas, né? Então o objetivo não é a ação, porque a ação já foi feita, já está limpo, já está arrumado, né? Mas o objetivo é fugir daquele conflito, tá? Então a formação de reação, a formação reativa, é uma tentativa de você anular o mal que você fez, tá? Mas não anula nada, e aí a gente só vai criando compulsões aí, tá? E também a compensação substituta. A compensação substituta. O que seria isso? Eu sou ruim em matemática, por exemplo. Tá? O que eu faço? Eu começo a dizer para mim mesmo, eu sou ruim em matemática, mas eu sou bom em inglês. Tá? É a compensação substituta. É um engodo. A Joana de Anjos fala assim, a gente tem que vencer esse engodo do ego. Isso tudo faz parte da compensação. Por quê? O fato de eu ser bom em inglês não anula o fato de eu ser ainda complicado em matemática. Mas olha o que o ego faz. Ele faz parecer, não, está tudo bem, eu sou ruim em
matemática, mas eu sou bom em inglês, então não preciso aprender matemática, né? Só que tudo que a gente não resolveu, tudo que a gente não se fortaleceu, continua sendo uma fraqueza. E a gente pode fugir dela o quanto que for. Nós teremos que enfrentar as nossas fragilidades. Não tem jeito. Concorda, pessoal? Por isso que é o engodo do ego. Ele tenta nos enganar. Ah, tá tudo bem. Né? Você é bom em outra coisa, não tem problema que você é ruim naquilo. Tá? E não tem problema mesmo, pessoal. Não tem problema. Porque nós somos frágeis, nós podemos nos fortalecer, não tem problema nenhum. O que não pode, o que nós não podemos é ficar fugindo sistematicamente das nossas fragilidades. Nós temos que começar a enfrentá-las. Tá? Só lembrando que eu sei entrar com o microfone lá, tá, pessoal? Qualquer dúvida aí, quiserem acrescentar alguma coisa, vocês erguem a mão que eu seja encanado. Tá? Ficou claro aqui a compensação, pessoal? Ficou? Vocês viram que vocês não fazem isso, né? Nem um pouco, né? Então tá bom, agora podemos para a próxima, já vimos que não fazem, né? Todas elas visam nos distrair. Todos os mecanismos de defesa visam nos distrair do quê? Nos distrair do quê? Do self, exatamente. Isso aí, nós não podemos perder essa linha de raciocínio. Todas as defesas visam nos distrair, tá? Então vamos lá. Agora vamos para o deslocamento. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Acabei não fazendo aqui. Oh, Jesus, agora também não vou conseguir. Deixa quieto. Vamos lá. Então, o primeiro tópico lá. O que é o deslocamento? Quando surge um impulso que a censura da consciência proíbe apresentar-se sem reservas, o ego produz um deslocamento. Então vamos lá, você quer fazer uma coisa, você está afim de fazer uma coisa, você está com desejo de fazer uma coisa, né? Aí você quer porque quer, mas a consciência vigilante, o que ela fala? Não, né? Hoje não. Fala que não pode, isso é errado, não é correto, não é legal. O evangelho vai contra o evangelho, não está certo. A consciência proíbe. O que acontece? O ego ele tenta disfarçar do negócio, né? Ele produz um deslocamento. Então aquilo que você iria fazer, que ele proibiu, ele tenta fazer aquilo passar desapercebido ali, né? Cantinho. E ele reaparece de uma outra forma, com outra pessoa, em outro lugar. Mas ele dá um jeito de fazer aparecer aquilo que você não pôde fazer, e dá um jeito de você conseguir fazer, tá? Um sentimento negativo que não pôde expressar-se, produz um deslocamento para outro momento, pessoa ou objeto. Por exemplo, o seu chefe brigou com você. Aí você ficou com muita raiva, só que é o seu chefe. Então você não pode expressar essa raiva, né? Normalmente a gente não vai expressar. O que vai acontecer? Você reprime essa raiva, o que você gostaria de dizer, a energia que você ia utilizar para falar umas verdades para ele, você engole seco, né? Você apruma, né? Engole seco. E o que acontece? Você vai para casa, né? Chega em casa, aí o cachorro passa na frente lá, você já, você cachorro, isso aqui, né? Ou então, a porta do carro enroscou lá, você já bate a porta do carro, não é? Se alguém reclamar com você, se alguém olhar torto e falar, o que está acontecendo? Isso já é um motivo para a Terceira Guerra Mundial, né? Então, aquela energia, ela vai reaparecer num outro momento, com outra pessoa que não tem nada a ver com o sentimento original, com o momento original que você viveu, tá? Isso que precisa ficar claro aí, né? É fácil perceber o deslocamento pela desproporção entre causa e efeito, tá? É uma desproporção. Quer dizer,
aquilo que aconteceu para deixar a pessoa nervosa foi muito pequeno para o quanto ela ficou nervosa. Ok? Não é insignificante. Às vezes chega um garçom, errou uma coisinha de nada lá, o cara já, não sei o que, já briga com o garçom, por nada. Mas é que o problema não era o garçom. O problema é o que a pessoa estava trazendo da briga de casa, da briga na empresa, aí descontou, né? Deslocou e jogou em cima do garçom, tá? Ou em cima do outro motorista na estrada, ok? Vocês vejam que isso aqui a gente também não faz, né? Vocês fazem isso? Eu acredito que não, né? O pessoal da internet também não, ok? Mas se um dia vocês forem fazer, vocês já sabem como é que é, né? Tá? Por que surge o deslocamento? Por que surge? Uma das razões é o ambiente hostil no lar, em que a gente aprendeu a deslocar constantemente. Mas por quê? Alguém sabe por quê? Alguém tem alguma ideia? Por que um ambiente hostil, um ambiente agressivo, pais muito agressivos, muito rígidos, temerários, né? Por que esse contexto gera muito deslocamento? Por quê? Porque nós não podemos expressar nada. Nós não podemos expressar nada. Tudo que a criança ia expressar era proibido. Se fosse gritar, né, já recebeu um tapa lá. Se fosse expressar um sentimento, geralmente um sentimento negativo, né? Se for expressar um sentimento negativo, é sempre coibido, é sempre proibido, tá? É sempre castrado, não é? Na sua expressão, certo, pessoal? Qual que é a saída da criança? É deslocar. O que ela vai fazer? Ela vai bater no amiguinho lá na escola. Não é assim que acontece? Quem lida com educação sabe, né? Vai bater no amiguinho na escola, vai puxar o cabelo do amiguinho da escola, né? Ou com a professora, vai deslocar constantemente. Por quê? Porque aqueles que produzem mesmo esse sentimento na criança não permitem que a criança se expresse, que ela diga não. A Joana de Anjos até fala a importância do não, né? A importância do não. Quando a criança começa a falar do não, é uma grande conquista. Por quê? Porque ela está dizendo, tem um monte de coisa por detrás desse não. O que ela está dizendo? Está dizendo, eu já sei que eu sou uma pessoa, você é outra pessoa. Eu já sei que o que você quer não é o que eu quero. E por isso eu não quero, eu estou falando não, que eu não aceito aquilo que você está me oferecendo. Olha só, isso é um sinal evidente. É um sinal evidente de estruturação de identidade. Aí os pais falam assim, mas ele falou não, né? Ele falou não, eu falava sempre sim, agora ela fala não. Como é que pode isso? Tem alguma coisa errada, né? Não tem nada de errado. A única coisa que tem errado é a nossa cabeça, que não respeita a identidade do outro que está se estruturando. O outro está percebendo que ele tem um desejo. Olha a importância de nós percebermos os nossos desejos, né? Às vezes a gente encontra pessoas que não sabem mais o que querem, não sabem mais o que desejam, esqueceram o que desejam. Então a gente tem que voltar a lembrar o que deseja, o que quer, né? Isso é um exercício, né? Então o ambiente hostil no lar produz mais deslocamento, né? Somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self, sem disfarce do ego, não deslocando reações para outrem e lutando contra as perturbações psicológicas, né? Então, gente, somente a honestidade, a autorreflexão, né? Nós aceitarmos as coisas negativas que nós temos. É muito importante isso. Às vezes a gente fala assim, olha pessoal, podemos sentir ódio, podemos sentir raiva, podemos sentir, às vezes eu estou falando aqui, vocês estão com vontade de pegar um pescocinho. Pode sentir, não tem problema nenhum, tá? Só não pode pegar meu pescocinho. Tá? Sentir pode, só não pode fazer, tá? Então, mas aí você
pega a almofada lá, imagina que é o Alexandre, né? Não tem problema, tá? Oi? Não, mas pelo menos é um deslocamento da almofada, né? Até a Joana, ela fala que é útil, quando ela fala a respeito da mágoa, né? Ela fala que é útil a gente jogar para o corpo, né? Vai lá dar amor no saco de pancada, vai correr, ela fala que é útil para a gente se livrar daquela energia que a gente está sentindo. O ruim é a gente guardar aquilo e ficar nos corroendo por dentro, isso é ruim, né? Ou agredirmos as pessoas, né? Agora nós podemos usar mecanismos de escape aí, né? Não tem problema, né? Então, uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação do seu self. Mas o meu self, a minha realidade é que eu sinto raiva, às vezes. Poxa, mas o self não é tudo de bom? O self é a presença divina em nós que vai crescendo, vai se desenvolvendo devagarzinho. Mas o meu self pode ser um self ainda pouco desenvolvido. A minha realidade ainda apresenta precariedades. Tá? Então pode fazer parte da minha realidade coisas negativas que eu terei que superar. E somente detectando elas é que eu vou superar. Né? Então a gente pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, e fala assim, olha, o espírita não pode sentir esses sentimentos inferiores. Viu? Vocês não podem, senão vão aplicar o Evangelho com veemência a vocês. Eu já estou, né? Gente, nós podemos sentir todos os sentimentos possíveis aos seres humanos, não tem problema nenhum. A questão não é sentirmos, a questão é o que fazemos com o que sentimos. O problema não é sentirmos, o problema é o que fazemos com o que sentimos. Eu detectar o que eu estou sentindo é muito importante. Tá, o que eu faço com isso agora? Se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou com ansiedade, o que eu faço com isso? Aí o Espiritismo ensina a compreensão, o autoconhecimento, tá? Então, essa história de nós acharmos que somos perfeitos e não podemos ter, isso aí atrapalha nós, nos atrapalha. Porque se eu nego o que eu sinto, como é que eu vou mudar? Né? Se eu negar, se eu não me permitir aceitar, dizer para mim, olha, eu sinto isso, como é que eu vou mudar isso que eu sinto? Né? Então, a aceitação consciente do seu self, sem disfarce do ego, não deslocando reações para outrem e lutando contra as perturbações psicológicas. Ninguém quer admitir os significados negativos da existência. Nós temos uma tendência natural a não gostar do que é negativo. Não, vocês gostam do que é negativo? Eu também não gosto. Mas de vez em quando a gente tem que detectar algumas coisas que acontecem conosco, ou na vida, nós temos. Né? Então, é importante que a gente aceite essa realidade. O deslocamento, ele faz com que nós, muitas vezes, nos distraiamos, deslocando essa energia para os outros e não percebemos o que nós sentimos de verdade no momento certo com a pessoa certa. Né? Aí vamos falar... Fala, assim. Tem uma pessoa que está dizendo que... Tem uma pessoa que está dizendo que gostaria de mudar, como que faz? Então, para mudar, você tem que se conscientizar do que você quer mudar. Né? Como é que a gente faz? Qual é o ponto de partida? Eu preciso tomar consciência daquilo que não está bom. Né? Então, tomei consciência, agora o que eu faço com isso? Depende do que não está bom. Né? Então, o que eu vou mudar, aí depende qual é o problema. É difícil a gente dizer aqui porque ela não falou. Tá? Certo? Mas a conscientização é o primeiro passo, né, pessoal? Não tem jeito. Tá? Agora vamos falar da projeção. A repressão inconsciente dos conflitos faz com que os enxergue como sendo do outro e não de si próprio. Então vamos lá. Eu trago conflitos, tá? Que estão reprimidos no meu inconsciente, eu não me conscientizei deles ainda,
Tá? Então é mais fácil eu ver no outro. Esse aqui você já conhece, né? Você já ouviu falar, vocês falam uns para os outros também, né? Então, eu não vejo em mim e eu projeto sobre os outros. Então, eu projeto, não é que alguma coisa sai de mim e vai para o outro, não é nesse sentido. É que o meu modo de ver o outro é condicionado à ótica que eu estou. E qual é a ótica que eu estou? É a ótica do conflito. Entendeu? Como eu me vejo já de modo conflitante. Então, se eu sou inseguro, eu vou avaliar os outros, eu vou projetar nos outros que os outros estão me perseguindo, que os outros estão me maltratando, que não estão me valorizando, né? Mas é porque eu estou olhando os outros sob a ótica do conflito emocional que eu trago, e que não está consciente para mim, né? Eu não me conscientizei disso. Então a gente diz assim na linguagem psicológica que os objetos maus que eu trago dentro de mim, os objetos maus são os conteúdos ainda negativos que eu trago dentro de mim, eles estão transbordando de mim. Porque eles foram se acumulando ao longo do tempo, eles foram se acumulando, e eu não fui tratando, não fui resolvendo, então hoje transbordam de mim esses conflitos. Então eu vejo a minha vida, eu vejo a vida de forma negativa, eu vejo a atitude do outro de forma negativa, eu vejo o trabalho de forma negativa, tudo projeção dos meus conflitos, ok? É muito comum a pessoa que busca ajuda, ela começa, a princípio ela vê, a vida está toda difícil, está tudo difícil, as pessoas estão difíceis, as instituições estão difíceis, trabalho e tal, né? É normal. À medida que ela vai identificando as questões e que ela vai se trabalhando, começa a ficar tudo fácil. Olha que coisa interessante, né? A vida começa a ficar mais fácil. A vida mudou, as instituições mudaram, as pessoas mudaram. Geralmente não, né? A família continua a mesma, vamos dizer assim. O trabalho continua o mesmo, a sociedade continua a mesma, mas quem que mudou então? A pessoa, não é? Então é fácil da gente perceber que quando nós estamos vendo as coisas muito negativamente, onde que está o problema? Está em nós, não está no mundo. A Joana até fala em outro momento assim, que todo o desejo de mudarmos o mundo para a gente ser feliz é pura ilusão nossa. Pura ilusão nossa. Não quer dizer que nós não possamos querer mudar o mundo, né? Todos nós temos o desejo de... Mas nós não podemos condicionar a nossa felicidade à mudança do mundo. Só vou ser feliz quando o mundo mudar, aí fico lá brigando com o mundo. Não vai mudar, né? Nós é que vamos precisar mudar, certo? Então nós é que temos que nos ajustar. Mas a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. Mas, meu filho, a sociedade é o que é e vai continuar sendo, né? É o que nós temos, é o que tem para hoje, né? Então, eu é que vou ter que aprender a conviver com a sociedade. Mas as empresas são assim, as empresas são... Tudo bem, mas a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver, né? Então, nós temos que nos adaptar a esse contexto, não tem jeito, né? Mas a gente fica brigando com as coisas, né? Com as pessoas, querendo mudá-las, e a gente se distrai de nós mesmos, de novo, tá vendo? De novo, o ego velho lá, distraindo a gente da nossa realidade, né? Sempre achando que é o outro que tem que mudar, né? Tá ficando claro, pessoal? Né? Então, isso é a origem, deixa eu ver se eu falo, tá, isso aqui eu já falei, né? Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, né? Por isso que você pega uma pessoa muito falante, muito extrovertida, que geralmente gosta de ser o centro da atenção, assim, uma festa, uma coisa assim, né? Se ela chega num lugar e vê uma pessoa muito falante, extrovertida, ela vê alguém ali muito falante, extrovertida, ela já fica brava com a pessoa. Fala, mas que a pessoa fala demais, né? Mas porque ela já está com inveja já da pessoa, porque a outra pessoa está lá, né? Então, aí eu começo a combater e falar mal da pessoa. Quanto mais veemência eu uso no combate àquela pessoa que eu estou criticando,
é sinal que eu estou me projetando nela. É sinal que os meus conflitos, né, estão existindo e eu estou me projetando na pessoa, tá? Bom, a origem do comportamento paranoico, porque eu com os objetos maus dentro de mim, conteúdos conflitivos dentro de mim, que eu posso resolver, mas eu não resolvo, eu começo a projetar ao meu redor. Aí aquele objeto mau que eu projetei, ele começa a me perseguir. Né? Ele começa a me perseguir. Por quê? Porque eu não estou vendo o mundo de forma hostil. Para mim todo mundo está com problema, estou desconfiado de todo mundo, né? Então eu me sinto perseguido por aquilo que eu projetei ao meu redor. É o início da paranoia. Tá? É o início da paranoia. Vocês também nunca sentiram isso, né? Então, tá vendo? Vocês são criaturas maravilhosas, são mesmo, né? Mas são coisas normais, né, pessoal? São coisas normais, de vez em quando alguma coisa atiça a paranoia na gente. Principalmente, a gente precisa tomar muito cuidado com as brigas com as pessoas. Porque isso aí, para ativar a paranoia em nós, é a coisa mais fácil do mundo, viu, pessoal? Quando a gente briga com alguém, ataque e fuga, né? Ataque e defesa. Então você briga com alguém, depois você fica com medo daquilo que a pessoa vai fazer com você. E do que ela vai falar com os amigos dela, e do que ela vai falar, entendeu? Então você cria um conflito ali, aí aquilo, você projetou a sua sombra, aí depois você começa a ficar com medo do que você projetou. Se eu começo a fazer isso com várias pessoas, em vários lugares, daqui a pouco eu vou estar com medo de todo mundo. Aí eu não saio mais de casa, aí eu não venho mais no centro, aí eu não vou mais trabalhar, porque em todo lugar eu tenho o rabo preso, em todo lugar eu tenho confusão, né, que eu criei. Né? E às vezes as pessoas não estão nem aí comigo, com o que aconteceu, mas eu não esqueci. Entendeu? Eu não esqueci. Isso funciona para Facebook também, pessoal, tá? Isso funciona para Facebook, para YouTube, para tudo, viu? Não é só no presencial, não, viu? Às vezes você escreve uma coisa meio mal educada para alguém e depois você não consegue se desligar daquilo que você escreveu. Você já percebeu isso? Aqui depois vira um conflito dentro de você, né? E às vezes aquilo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Então a projeção é facilmente identificável e pode ser combatida mediante a honesta aceitação de si mesmo, de como se é, trabalhando-se para tornar-se melhor. A saída não é uma coisa maravilhosa, não é uma coisa extraordinária. A saída é sempre voltarmos para nós mesmos. A saída é sempre lembrarmos o endereço de casa. Eu começo a parar muito no outro, começa a voltar para casa. Lembra quem você é, começa a descobrir quem você é. Essa é sempre a saída, pessoal, é sempre a saída, tá? Ok? Ficou claro aqui a projeção? Ficou, né? Então, só relembrando aqui, ó, compensação, deslocamento, projeção, agora introjeção, tá? Isso aqui é legalzinho também. Introjeção se baseia assim: você também não se conhece, você também não se percebe direito, com consciência, com lucidez, e você acha que as qualidades das pessoas pertencem a você. Você introjeta, você tem um ídolo lá, um herói, e você só acha que eu sou muito parecido com aquela pessoa. Né? Brad Pitt, assim, não, pelo menos o Antônio Bandeiras, assim, moreno, alto. Né? Brincadeira, né? Só rindo mesmo, né? Quando vocês forem assistir lá o Antônio Bandeiras, vocês vão lembrar de mim, viu? Depois vai deixando mesmo. Tá? Então tá, vamos lá. Né? Então, eu assisto os filmes da vida lá, o seriado, e começo a introjetar personagens, né? A introjeta os heróis e assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos, os trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. Aí um dia eu chego aqui no livro dos Espíritos. Já pensou? Incorporei o Divaldo aqui. Mas, Senhor, né? Aí fico lá, pensou? Já fica meio esquisito, né? No livro dos Espíritos.
Na questão, né? Então, toda vez, ou então Chico Xavier aparece aqui com uma peruca. Eu tô quase precisando aqui, para dizer que a pessoa vai aparecer aqui com a peruca. Aí eu vou fechar os olhos assim, pessoal. Né? O Chiquinho Xavierzinho, o Alexandrinho Xavierzinho. O sobrenome já tem igual, né? Só falta agora a elevação do. Mas o que acontece? Eu começo a introjetar os trejeitos, né? Os hábitos da pessoa, daquele herói, ou daquela. Pode ser alguém próximo, um amigo. Não precisa nem ser ninguém assim de Hollywood, pode ser alguém de perto mesmo. Mas alguém que eu admiro. E o que acontece? Eu esqueço quem eu sou, eu não conheço quem eu sou e passo a ser outra pessoa. Alexandre, mas não está certo isso. A gente não quer ser que nem o Divaldo, a gente não quer ser que nem o Chico. Está certo isso, pessoal? Não está certo. A gente não quer ser que nem sei lá, quem aí, né? Alguém que faz Madre Teresa de Calcutá. Oi? Bezerra de Menezes. A gente não tem que fazer tudo o que eles fizeram lá? O que vocês acham? Não é assim? Quem acha que é, levanta a mão. Hã? Pô, não acabou o jogo ainda, não? Não, estamos tentando. Meu Deus do céu. Será o Benedito? Alexandre. Sim, senhora. Aí, não, mas agora. Não, pode vir, traz aí o microfone. Traz o microfone. Vem pra cá, vem pra cá. Traz, capricha. Eu queria entender assim, olha, né? eu posso querer olhar para a pessoa e desejar ter qualidades que ela tem, mas não repetir o comportamento dela, os trejeitos, algumas qualidades. Admiro, vamos dizer, né, o Chico, a moral e tudo mais, mas não ser idêntico a outra exatamente, pessoa. É isso, exatamente, né? É isso mesmo. Porque é lógico, pessoal, todo aprendizado, ele ocorreu em cima da imitação. Até os macaquinhos sabem fazer isso, gente. A gente evoluiu em cima da imitação. Então a gente vê uma coisa legal, outro fazendo. Olha que legal, a pessoa faz, né? Só que nós não podemos usar, né, o outro, né, para que eu fuja de mim mesmo. Eu preciso entender quem eu sou. E eu posso até ser uma coisa muito legal. Eu posso não ser um Chico Xavier, não ser um Divaldo, mas eu posso descobrir que quem eu sou naturalmente, procurando me melhorar devagarzinho, é uma coisa até legal. Eu posso até ter um modo legal de trabalhar, de produzir, não é? De me relacionar com as pessoas, sem ter que ser fulano de tal. Será que a gente tem condição de ser Chico Xavier? Começa por aí. Querendo ser quem nós não somos, nós acabamos não sendo o que podemos ser. Olha, essa foi bonita, hein? Anota aí, amor. Anota aí, amor, que essa é boa. Eu acho que nem lembro mais o que eu falei. Tem que voltar a fita aí. Querendo ser o que não somos, nós corremos o risco de não sermos o que podemos ser, de não virmos a ser. Porque eu só virei a ser se eu souber o que eu sou hoje, eu posso vir a ser algo melhor. Agora, se eu quiser ser uma coisa que eu não sou, né, e que não está ao meu alcance, eu tenho que saber das minhas limitações. Né? Posso querer ser o Chico Xavier, mas será que eu consigo viver a vida que o Chico viveu? E será que a minha programação passa por não casar, por não ter filhos? Minha programação passa por viver lá no fim do mundo, no Senhor? Será que a minha programação passa por isso? E se eu não tomar cuidado, eu vou querer ser essa pessoa e até desconsiderar qual é a minha programação. E se frustrar. E me frustrar. E de repente não dar conta disso, o que é mais provável que aconteça, né? Então é sempre bom nós partirmos de quem somos de verdade, né? E vamos observar as coisas boas dos outros, da vida, e vamos tentar ajustar a quem eu sou, para que eu possa melhorar cada vez mais, né? Certo?
Então a Joana de Anjos fala assim, olha, na atualidade, ao lado dos inúmeros vícios sociais e dependências dos alcoólicos, tabaco, drogas, outras, há também a dependência das telenovelas. Dependência das telenovelas. Então ela está chamando de um vício, uma dependência das telenovelas. Só das telenovelas? Não. Dos seriados, dos filmes, dos DVDs, dos coisas e tal. Não é? Futebol. O Facebook. YouTube. Né? Mas veja bem, né? Veja bem, lógico, nós podemos usar o Facebook, podemos usar o YouTube, podemos usar, né? Usar naquilo que traz de melhor para nós. Nós estamos usando agora, transmitindo isso aqui tudo para as pessoas, né? Então nós podemos usar de uma forma virtuosa. Está havendo crescimento aqui. Nós não estamos esquecendo quem somos. Nós estamos procurando lembrar quem somos, não é? Então é um pouco diferente da gente simplesmente sentar lá e ficar absorvendo e ficar sonhando lá com o príncipe encantado, e ficar sonhando, né? Ela vai falar sobre isso aqui, tá? Até que a gente já está acabando, pessoal, só um pouquinho. Espero que vocês já estão esperando lanchinho. Aliás, nem sei se tem lanchinho hoje, hein? Tem? Opa, ufa. Então vamos acabar logo. Então vamos lá, brincadeira, né? Essa morbidez, essa doença, esse problema deve ser liberada e o indivíduo tem a necessidade que ele cumpra atender, de assumir a realidade interior. Tá? Então nós temos que assumir quem somos e não ficarmos interpretando papéis que não tem nada a ver com a gente. Tá? Identificando-se numa harmoniosa combinação entre self e ego. Então eu preciso descobrir meu self, a minha realidade, o meu potencial, porque quando eu quero ser o outro, o que eu estou dizendo? Eu não gosto do que eu sou, não conheço meu potencial, né? Mas o outro eu sei que ele está bom, ele está bem, e todo mundo gosta dele. E as gratificações que ele recebe, é tudo coisa boa, assim, na minha visão meio distorcida, né? Coitado, Chico Xavier sofreu, né, ataques o tempo todo, Divaldo também. Mas eu só vejo o lado bom. Eu quero as gratificações, eu quero status, eu quero... Né? Mas o que eu estou esquecendo? Né? Que eu tenho o meu potencial. Então eu quero o que é do outro. Aí tem uma questão de inveja aí também, né? Eu quero o que é do outro, mas estou esquecendo o eu divino. Deus está em nós. Olha só, pessoal, isso é ilimitado. O quanto eu posso ser, o que eu posso ser... Depende de mim, do que eu quero desenvolver, do quanto eu quero apostar em mim, do quanto eu quero investir em mim, depende só de mim, né? Então, combinação entre essa identificação do self e aquilo que eu projeto para as pessoas, deve estar em harmonia, o que eu vivo internamente e o que eu vivo externamente, no contato com as pessoas, tá? Mantendo o equilíbrio emocional através do exercício de autodescobrimento, eliminando as ilusões, os romances imaginários, né? Que eu fico lá assistindo as novelas, eu fico lá, será que o fulano vai terminar com essa cara? Né? E a confusão é tão grande entre a realidade e a fantasia, que os atores falam que apanham na rua depois, não é? Aquele ator lá que está fazendo papel ruim, né, do vilão lá, as velhinhas chegam lá e toma, né? Porque acham que ele está sendo uma pessoa ruim. Ele faz uma confusão. Imagina o quanto que as pessoas estão vivendo a ilusão ao invés da realidade. Introjetando. Quando acaba a novela, a pessoa entra em depressão. É como se tivesse acabado a vida dela. Não é? Vocês já não viram isso? Eu já vi. Não é? Até que surge a próxima, né? Surge a próxima. No começo é meio assim até engrenar, né? Vai aquecendo, então, né? Daqui a pouco engrena, né? Tá chegando? Não tô chegando. Não tô nem aí, não tô nem aí. Ah, é? Ah, então, isso aí. A gente gosta de uma confusão também. Então, assim, eliminando as ilusões, os romances imaginários,
pois que tais mecanismos de fuga, não obstante o momentâneo prazer que dispensam, porque gera um prazer em nós, né? A gente cultiva essas ilusões, é gostoso, né, pessoal? Gostoso, né? Só que terminam por alienar o ser. Se a gente vai cultivando ilusões, vai cultivando, acaba por nos alienar. Você vê que coisa, né? Por isso que é aquele vício que vai nos corroendo também devagarzinho, né? E a gente começa a trocar a realidade de quem somos por aquilo que achamos que somos e que frequentemente não é compatível uma coisa com outra, tá? Certo? Vamos fazer só essa última aqui, pessoal, prometo, só para terminar os mecanismos de defesa, pode ser? Não me olhem bravos assim. Tô brincando. Esse é rapidinho, só pra gente. Aí a gente só vai falar do medo da morte depois, tá? Então vamos lá, racionalização. A racionalização é o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego. O melhor a gente deixou para o final, né? Vocês estão vendo, né? Por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram o senso crítico, de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Tá? Vamos entender isso aqui, né? Vamos por partes aqui. Então, primeiro, mecanismo de maior gravidade. Por quê? Porque de tanto eu querer torcer a mentira, querendo fazer ela virar verdade, uma coisa que está errada, e eu quero fazer ela ficar certa só porque eu quero, não tem sofisma que vai fazer acontecer isso. Mas só porque eu quero, eu fico torcendo as coisas para parecer que é bom. Passa um chocolate em cima, né? Para ficar mais gostoso. E parece que é bom, né? Mas na verdade nada muda a natureza daquilo que eu estou querendo fazer, que é errado, é ilegal, é imoral e engorda. É ilegal, é imoral e engorda, assim fala a música, né? Então nada vai mudar essa realidade. Nada vai mudar essa realidade. Não há sofisma que vai fazer uma coisa errada parecer ou se tornar certa só porque eu quero, tá? Então, de tanto ficar querendo torcer essa realidade das coisas, eu começo a abalar aquilo de mais importante que a gente tem. O que a gente tem de mais importante? A gente está fazendo aqui, o que a gente está exercitando aqui? Nossa capacidade de discernir, né? Entre o certo e errado, entre o justo e o injusto, entre o saudável e o patológico. Pessoal, isso é das coisas mais preciosas que a gente tem. Agora imagina que a gente começa a querer torcer o que está errado, a gente quer fazer parecer que está certo. O que está certo, a gente quer fazer parecer que está errado, só porque a gente não quer assumir que está certo, né? Gente, nós começamos a abalar todo o discernimento dentro do que é certo e errado, vocês entendem? Qual que é a gravidade desse mecanismo? A gente começa a distorcer tudo aquilo que a evolução vai fazendo a gente ter, a gente conquistar o discernimento entre o certo e o errado, o bom, o ruim, né? Nós distorcemos tudo, entendeu? Distorcemos tudo, tá? Ok? E aí a gente busca justificar o erro mediante aparentes motivos justos. Olha, eu errei, mas isso eu fiz porque não tinha outra maneira, porque na verdade, todo mundo vai ficar feliz depois, porque vai ajudar muita gente. Mas olha só, fez uma coisa, começou torta a coisa, começou tudo errado. E aí começa a achar ou dizer para as pessoas que é para gerar um bem. Do mal vai fazer gerar um bem. Vocês entendem qual que é o equívoco da coisa? Uma coisa que é certa, ela é certa antes, durante e depois. Ponto final. Uma coisa que é justa, correta, ela é correta antes, durante e depois. Entendeu? Então, você vê na Idade Média a gente usava esse princípio. Os fins justificam os meios. Então, se o fim é bom, vamos dizer, converter a pessoa em cristão. Eu quero converter todo mundo para cristão. Então vale mergulhar no óleo fervente. Você é cristão? Não, então mergulha no óleo fervente. Você é cristão? Não, então puxa a roda lá. Você é cristão? Sou. Então tá bom,
Já pensou, pessoal? Então, olha só, um conceito, olha um conceito equivocado. É como hoje a pena de morte, né, Alexandre? É a pena de morte. Nós não podemos querer que o Estado mate. A gente matar as pessoas é uma coisa imoral. É eticamente errado. Assim como matar uma criança no ventre, o aborto, né? Então, nós ficamos criando sofismas, ficamos criando racionalizações para parecer que é correto uma coisa que a nossa consciência, né, que nós sabemos que está errado, né? Então, é esse mecanismo de defesa, a racionalização, né, que é o mais grave, né, que degenera o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas, né? A gente fala assim, não dá nada não, todo mundo está fazendo, pode fazer tranquilamente. Está errado, esse negócio de não dar nada não, é uma baita com uma racionalização, terrível, né? Tá? Essa falta de honestidade, como expressão falsa do eu, torna-se um desequilíbrio psicológico que termina em perda de sentido existencial. Por que termina em perda do sentido existencial? Porque todo sentido existencial, ele se baseia no contato com o self, no contato com a nossa realidade profunda. O nosso sentido existencial se baseia na essência que eu me constituo espiritual. Nós não somos espíritos? Essencialmente somos espíritos. Nós estamos tendo uma vida material, mas a nossa essência é espiritual. Se eu perco o contato com a minha essência e com a legitimidade de tudo isso que faz parte da minha essência, eu acabo perdendo o sentido existencial. Eu já não sei mais por que eu estou aqui, né? Já não lembro mais que eu tenho que evoluir, que eu tenho que me melhorar. Por quê? Porque eu fui degenerando todos esses aspectos na minha vida, tá? Então é preciso honestidade, a gente tem que ter honestidade, de olhar para dentro de nós e nos permitirmos falar a verdade até contra nós mesmos. É difícil isso, mas nós temos que criar esse hábito, falarmos ao ver, pessoal, errei naquele aspecto, mas desculpa, vamos lá, entendeu? Estava errado, né? Então é uma honestidade que a gente precisa cultivar, né? Para que a gente mantenha o contato com o self e não fique apenas deixando o ego predominar, com as ilusões do ego, com as fugas do ego. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Né? Então é isso, né? Deixa eu ver se acabou. Tem mais um pouquinho aqui, já acaba. Né? Então, somente uma vontade severa e nobre, somente uma vontade severa, a gente tem que ser severos para conosco, indulgentes para com o próximo, mas severos para com... Não quer dizer que você vai ficar lá se martirizando, se culpando, se machucando, não. É preciso alto amor, mas honestidade, severidade para analisarmos com justiça. Fala, errei nisso. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Acabou para eu soltar a franga aqui, vocês estão... Doutor Alexandre está soltando a franga. Então, eu preciso saber dizer, eu errei nisso, mas me disponho a mudar a partir de agora. Me disponho. Tem que falar a verdade até contra a gente mesmo. Na verdade, a favor, né? Tá? Então, uma vontade severa e nobre, exercendo sua força sobre os mecanismos de evasão, para preservar o equilíbrio entre a razão e o intelecto, com a emoção do bem e do justo, propondo o ajustamento psicológico do ser. Né? Nós precisamos, então, essa honestidade para não criarmos os desequilíbrios psicológicos e emocionais que nós acabamos criando, usando esses mecanismos de defesa. Né? Fora disso, tais mecanismos de camuflagem da realidade conduzem à alienação, ao sofrimento, como a gente já viu, né? A gente tanto vai tratando o errado como certo e o certo como errado, que a gente acaba por nos alienar, nós acabamos por nos alienar, né? Que significa eu não me ajustar bem com a minha realidade profunda em contato com a realidade de fora. Eu começo a me alienar, né? Tanto no contato comigo mesmo, que eu me desconecto de mim mesmo, e
e também passo a ter dificuldade em me ajustar com a realidade de fora também. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha então, né? Já 4h15. É isso, né? É porque a gente vai até assim, né? Vamos até 4h30, então, pode ser? Um lanchinho lá? Pode ser, então vamos lá.